Olá, pessoal. Então a gente dá continuidade na nossa aula de mecânica dos fluidos, falando sobre a equação da conservação de massa. Nós vimos na aula passada, deduzimos no vídeo passado, perdão, eh, a equação da conservação de massa. Nós aplicamos o teorema de Reynolds para a massa e vimos que a variação total da massa no tempo, no sistema, é igual à variação temporal dentro do volume de controle de ρ dV mais o fluxo de massa pela superfície de controle, ρ, produto vetorial VDA, tá? Nós fizemos as seguintes hipóteses, olha, se o escoamento for permanente, vou colocar de outra cor aqui, só para a gente poder fazer umas análises. Se o escoamento for permanente, esse termo aqui é zero. Se o fluido for incompressível, esse termo aqui, a massa específica, pode sair da integral, então vou ficaria aqui fora, mas como isso é igual a zero, pode ser cancelado, tá? O que sobra, então, que a variação da massa dentro do sistema no tempo é igual ao fluxo de massa, ou fluxo volumétrico nas superfícies de controle, tá? Nós vimos que, dada a distribuição de velocidades dentro dada a distribuição de velocidades na onde a gente vai, na onde a gente está trabalhando, pode ser um tubo, por exemplo. Ó, se for um tubo aqui, circular, cujo perfil de velocidade tenha uma distribuição parabólica, aqui. Então a gente viu que a necessidade de fazer essa integral vem exatamente dessa distribuição, porque V depende do raio e, obviamente, a área depende do raio. Ou seja, a velocidade depende dos parâmetros geométricos da tubulação e a velocidade também. Mas nós fizemos uma outra hipótese ainda, uma terceira hipótese, de que o escoamento era uniforme na seção, ou seja, a velocidade não variava na seção. E essa velocidade aqui era a velocidade média, tá? E aí, sob essas três hipóteses, escoamento permanente, fluido incompressível e velocidade uniforme na seção, nós chegamos à equação da continuidade. Falamos que dm dt do sistema é igual à somatória de i igual a 1 até o número de superfícies de controle, ou seja, a soma de todas as superfícies de controle de vi a i. E isso tem que ser igual a zero. Ou seja, tudo que entra no volume de controle é igual a tudo que sai. Só lembrando uma coisa que é importante, olha, imagina que eu tenho, vou pegar de novo minha tubulação. Vou pegar minha tubulação e vou mostrar o seguinte: se eu tiver aqui o meu volume de controle, ó, delimitado nessa tubulação, lembrando que superfície de controle são superfícies por onde há fluxo. Então, se a vazão entra por aqui e sai por aqui, olha, o vetor de área dA ele sempre aponta para fora da superfície de controle, né? Sempre apontando para fora da superfície de controle. E o vetor de velocidade aponta na direção de escoamento. Então, veja só, na entrada do volume de controle, na superfície de entrada, eu tenho um produto V negativo. Então, isso aqui fica menos V a 1. E aqui eu tenho um positivo. Então, isso aqui V 2 a 2. Por isso que esse balanço no final tem que ser zero, tá? Ok? Nós vamos ver nesse vídeo aqui um pouco sobre a relação da velocidade média com a velocidade máxima. Como vocês já ouviram algumas vezes, nós falamos o seguinte: olha, se eu tiver uma tubulação circular, dada uma certa velocidade, eu posso descrever o perfil de velocidades como uma parábola, tá? Como uma parábola, em que a velocidade máxima está bem ali no meio e depois ela vai decrescendo, até para, como vocês lembram, seguir o princípio da aderência, né? A velocidade na parede de tubulação tem que ser zero. A gente faz uma aproximação, como vocês mesmos já ouviram algumas vezes aqui nessa aula, de que, sob a hipótese de escoamento uniforme na seção,
eu vou considerar que a velocidade não varia e ela é igual à velocidade média na seção. Ok? Então, isso aqui é a velocidade média. Mas como será que é a relação entre a velocidade média e a velocidade máxima? Essa aqui vai ser a minha velocidade máxima. Como será que essas duas grandezas, essas duas velocidades se relacionam? Quando a gente faz aquela hipótese de que o escoamento é uniforme na seção, nós estamos falando que a velocidade V médio, então esse V barra é meu V médio, tá? Vezes a área é equivalente, é equivalente à integral V dA, ok? A gente já viu que essa velocidade depende do raio. E lá quando a gente trabalhou com viscosidade, era uma das atividades determinar o perfil de velocidades, né? Então eu não vou determinar aqui, mas o perfil parabólico, por exemplo, pode ser escrito como a velocidade em função do raio, pensando que a gente tem esse eixo aqui, ó, que passa no meio da tubulação. Esse é o eixo do raio, esse é o eixo da velocidade, tá? Então, a velocidade em função do raio é igual à velocidade máxima, que multiplica 1 menos R sobre R ao quadrado, ok? Isso é uma forma de escrever o perfil parabólico. Então, a gente pode escrever o seguinte, olha, a velocidade média vai ser igual à integral de VR vezes dA sobre a área. Essa é a relação, então, que a gente consegue obter para a velocidade média e o perfil de velocidades. Agora, se a gente tiver já, que nem nesse exemplo, o perfil parabólico, nós podemos dizer o seguinte: a velocidade média vai ser igual a 1 sobre a área dessa tubulação, a área dessa tubulação que é onde está esse perfil que eu estou analisando, 2 é π r ao quadrado, isso aqui vale r, né? Vezes a integral de v de R vai ser V máximo, que multiplica 1 menos R sobre R ao quadrado. dA, mas quem que é o dA de uma área circular? A gente já viu, né? 2πr dr. Então, vezes 2πr dr. Olha só, 2π e V máximo são constantes, eu posso tirar da integral. V médio, então, vai ser 2π V máximo sobre π R ao quadrado, integral de 0 a R de R menos R ao quadrado sobre R ao quadrado dr. Perdão, aqui faltou um quadrado, pessoal. Aqui tem um quadrado também. Então isso aqui fica R ao cubo, ok? Resolvendo essa integral, eu vou ter que V médio, né? 2π V máximo sobre π R ao quadrado, que multiplica R ao quadrado sobre 2 menos R a quarta R ao quadrado, aplicado de 0 a R. Tá bem? Então nós temos aqui, ó, esse π pode cancelar aqui. Eu tenho V médio igual 2V máximo sobre R ao quadrado, que multiplica R ao quadrado sobre 2 menos R a quarta sobre 4 R ao quadrado. Vamos fazer algumas simplificações, ó. Esse aqui pode cancelar com esse, né? E esse aqui também. Então eu tenho o seguinte, que 2V máximo sobre 4 é igual a V médio, ou V médio é igual a meio V máximo. Vejam que a gente chegou então nessa relação de V médio e V máximo, mas isso depende tanto do equipamento, então depende do fluido, e depende da geometria da tubulação. Se a gente tivesse numa tubulação de outra geometria,
essa relação ia ser diferente. Se o perfil de velocidade tivesse outra distribuição, por exemplo, um perfil cônico e não parabólico, podia ser um perfil cônico assim. Então a relação entre V máximo e V médio ia ser outra, tá? Para o perfil parabólico numa tubulação circular, a relação V médio é igual a meio V máximo, tá bem? Então nos próximos vídeos nós vamos fazer alguns exercícios sobre equação da conservação de massa. Até lá!